Virgínia? Virgínia? Pode ser. A gente já fez o mapa dela aqui, né, André? Já o ano passado, acho que foi em Fizemos o ano dezembro ou passado. novembro. Faz um tempinho, então aí a gente não viu como que ficaria os trânsitos dela aí. Eu vou precisar abrir o mapa astral dela, porque eu não tenho aqui no papel. Só um minutinho, enquanto isso o pessoal pode dar like. Dá like, ó. Pega o celular aí que você tá vendo a live, bate 2 vezes na tela, papá. A hora que chegar a 100 likes, tem 78. Vamos escolher 2 pessoas e bater a pergunta respondida, gente. Vamos bater na tela aí 2 vezes. 78 likes, tá quase chegando, 79, quase chegando a 100. Quase chegando. Isso, vamos dando André, like. nós fizemos, né? Ela tinha alguns caminhos de vida, principalmente com a parte financeira aí. Ela é uma ariana, né, gente? A gente conhece ariano quando quer as coisas. A gente tem exemplos, tipo, Xuxa, a Anitta, são todas arianas, né? Ana Maria Braga é ariana. Então, são mulheres fortes, né? Geralmente, elas vão até, até o fim, até o amargo do fim, para conseguir o que quer, né? E aí a gente já fez, quem quiser saber sobre a Virgínia, sobre como ela é no mapa, a gente já fez, a gente até pode marcar um outro dia de fazer o mapa, né? Mas hoje eu vim falar sobre como fica a situação dela, com a Revolução Solar. Que como funciona, André? A pessoa vem de ano em ano, ela tem que saber o lugar que ela vai passar, o aniversário é super importante, né? Então, ela já fez o mapa, que ela deu data de nascimento, hora de nascimento, local de nascimento, a gente já fez. Então, vou fazer aniversário, vamos fazer meu mapa, vamos ver como vai ficar esse ano. Eu vou passar meu aniversário em Natal. Vamos ver, vamos ver. Então, aí a gente olha, a gente vê como que ficam 12 áreas da vida. A gente vê como fica a saúde, como ficam os amigos, como que fica o casamento, se você vai ter algum, se você vai conhecer, as possibilidades que podem acontecer. Então, é o que a gente fez, é o que eu fiz aqui da Virgínia hoje, tá bom? Ela veio com a hora que ela fez aniversário esse ano, pelo que eu pesquisei, ela passou em Mangaratiba, que é uma casa que ela tem, que ela passa, é veraneio, né, férias. Apesar que a casa dela, tudo dela, deve ser de veraneio, porque tudo é uma grande festa, né? Tudo grande, ela tem uma questão, assim, de tudo muito, né? Muita coisa, muita casa, tudo muito. E esse ano ela entrou com Libra no ascendente. Todo ano a gente tem um ascendente natal e todo ano a gente muda o ascendente, né? Às vezes vai estar, que o dela está em Libra, mas se estiver em Virgem, você vai ter um ano que você vai resolver muitas coisas. Em Capricórnio é um ano que vai ter muito dinheiro, mas vai ter muito trabalho. Então a gente precisa realmente analisar. E ela entrou com Libra. Só que quando Libra é regido por Vênus, só que quando entrou no aniversário dela, Vênus estava retrógrado em Peixes. E quando Vênus está em Peixes, ele não fica feliz. Então ele faz o quê? Faz a gente ter perdas financeiras. Então, ela já entrou com ascendente em Libra, com essa Vênus retrógrada. Então, assim, tudo que ela está passando, quando a gente está com ascendente em Libra, geralmente brilha, porque Vênus é um planeta bonito, né? Que fala de coisas boas, de coisas bonitas. Só que como essa Vênus, ela estava retrógrada, a imagem dela pode ser envolvida em ilusões, traições e escândalos. E já logo de cara, aí, com 2 meses, 1 mês e meio do aniversário, já começou a aparecer. Eu vi um vídeo que dela recebendo o presente do Dia das Mães. Você chegou a ver esse vídeo? Ele entregando, o Zé Felipe Não, entregando. Não. Você está tendo que fechar o microfone. não vi não. Ela nitidamente nervosa. Ela pegou, tipo, ai, tá, obrigada. Ela não estava feliz. Eu achei que poderia ser alguma coisa ali com eles, né? Mas não era. Provavelmente ela já sabia que essa semana ia ser uma semana difícil para ela. Ela ia ter que falar lá. Deveria Rainha estar do apreensiva, marketing. né? Rainha do marketing, você viu como ela foi, né?
Aquela pessoa que estava lá na CPI não é ela. Então, ela está passando uma ilusão de coisas que ela não é, entende? No dia antes dela aparecer, que foi ontem, foi terça. Na segunda-feira, ela foi jantar de calça social, camisa. Ué, e aí ela vai falar numa CPI com um monte de político, de moletom, óculos e copinho cor-de-rosa. Complicado, né? Então ela já tá todo mundo desconfiado. Então ela já tá passando imagem que ela não deve, ela deveria passar a imagem de uma pessoa normal, de tudo normal, mas ela quis passar outra, que é justamente para as pessoas não fazerem esse juízo de valor dela. Ah, mas é só uma menina, pô, olha aí, tem 12 anos. Não, ela tem 26, ela é uma mulher casada com 3 filhos. É. Então, precisa ter cuidado, né? E realmente, assim, o meio de céu dela, que vai falar sobre as carreiras, tá vendo que a gente consegue ver? O meio de céu dela aí tá em câncer, que fala muito sobre emocional. Câncer é ligado à lua, então altos e baixos, né? E junto com essa lua, aí ainda lá no mapa ainda, a lua está fazendo conjunção com Marte. Lua, os nossos pensamentos, e Marte, a briga. Na casa do trabalho. Então, vai ter ainda, a gente vai ver muita coisa ainda. Lua e Marte ali nessa casa. E vai ter problema, não é só no trabalho, não, tá? Vai pegar tudo que for tema feminino. Casamento, emocional, tudo que for tema feminino, gente. Então, tá, não está um ano 100%. Na numerologia até que tá ok, né? Mas na numerologia, até iniciativas, novos começos, muitas coisas, mas no mapa astral dela tá bem pesado. E ela tá com o que a gente chama, nossa, se eu conseguir mostrar, ai, seria tão bom compartilhar a tela. Tá vendo aqui, André? Tem um monte de planetinha aqui, tá vendo? Sim. Isso que a gente chama de stellium. Quando ele tá na revolução, ele fala sobre alguma coisa, ou dela tá pegando a casa 6, que vai falar. Casa 6 exatamente, está indicando cobrança kármica, porque está o Saturno em evidência. Então, além de tudo, gente, eu tenho até, assim, é coisa difícil de falar, até a saúde dela está comprometida esse ano. Então, assim, não é um ano extremamente bom para ela. Tá falando, né, Plutão na casa 4. Casa 4, para quem não sabe, eu já vou explicando, que muita gente aqui não sabe. A casa 4, ele fala do nosso lar. E ela está com Plutão na casa 4. Então, vai remexer a questão do lar. Eu já vi que, por exemplo, o assessor já saiu da casa, a mãe vai sair da casa. Então, vai ter uma remexida, porque ela gosta de muita gente dentro de casa. Mas o pessoal, ó, já está, ó, caindo fora, porque assim tá ficando tenso, tá uma situação tensa lá dentro. A casa 6 fala do dia a dia, esse estélio lá tá remexendo o dia a dia, muita pressão, né? E o Plutão na casa 4 indicando mudanças. Vai ficar tudo ruim na casa? Não, porque a roda da fortuna dela está na casa 4. Então, assim, na casa, pelo menos, na questão, ela vai resolver, vai ficar tudo bem, vai ter uma crise, óbvio, né? Mas ela vai resolver, né? Só que esse Saturno que está junto, quando eles estão em estélio, eles estão fazendo conjunção. Eles estão ali junto. Saturno, no do norte, Mercúrio e a Vênus, todas ali junto, está falando sobre rotina, saúde e dívida kármica. Então, se ela, tá? Eu vou ser bem clara aqui. Se ela tiver, André, fazendo as coisas por debaixo do pano, o bicho vai pegar. Porque vai vir, como é dívida kármica, e Saturno fala de cobranças, vai vir tudo à tona, André. Tudo, Nossa. documento, papel, tudo que ela nem imagina que ou estava sob sigilo muito grande, tudo à tona.
tudo vai aparecer, tudo vai vir às claras. Isso tem uma cobrança grande. Eu já senti um pouco nessa perda de seguidores. É uma perda significativa, André, para a gente, para ela pode não parecer muito, mas é um termômetro, né? É um termômetro. É isso Então, mesmo. já está falando. E ela acabou de fazer aniversário. Ela fez aniversário agora, dia 6 de abril. Então, tem um mês e pouquinho que ela fez aniversário e as coisas já estão todas remexidas. Tem ainda uma questão de uma tensão dentro das sociedades dela. Né? E ela está com Urano na casa 8, que remexe as crises, remexe tudo isso. E vai ter uma ativação ainda. Então, é um forte indício de cobrança que vai vir. Se as coisas. Ela também pode ter passado por algum tipo de injustiça, vou colocar entre aspas, porque de alguma forma, sabe, né, André? Você acha que não sabe? Ai, meu assessor não viu. Ai, essa cláusula passou. É isso que elas vão alegar, né? Ai, não tem ninguém santinho nessa história de Beth, sabe-se muito bem, com certeza lê contrato. São contratos, gente, milionários, milionários. A gente talvez nunca teve nem contato com isso, né? São contratos, André, milionários. Você acha realmente que ela nunca leu, ela deixou na mão do assessor, assim, vai lá, faz aí. Não é assim que funciona, sabe o que fez, e se fez escondido, se fez alguma coisa ilegal, vai vir à tona de uma forma devastadora. Então, não vai adiantar esconder, não, vai vir. Então, agora, se ela foi inocente, pode ser que ela prove a inocência. Falou, gente, eu não sabia, realmente, eu tenho como provar isso. Esse dinheiro nunca chegou, como ela está falando, né? Mas vai vir à tona. Então, e aí, concluindo aí o mapa, né? Dela. Tá. Ela vai chamar atenção nessa questão, mas tem um risco considerável disso ir um pouquinho para frente, não vai ser nem por causa do Senado, vai ser cobrança social, André. Vai vir, as pessoas vão falar, e aí, vocês não vão fazer nada? E aí, vocês, porque a gente está com Plutão em Aquário. Porque realmente, se for deixar na mão dos senadores, você viu o pão e circo ontem, né? Vira circo, é. Não, eu vi que a Soraya estava lá fazendo pergunta no final, somos amigas, vem cá, frente. E tiraram foto junto. Virou E uma piada, né? é uma piada. Ainda que o Cleitinho ainda eu ouvi. Tem uma pessoa, eu estava assistindo, acho que o Chupim ontem, eu esqueci, tem uma loira lá que ela tem uma voz grossa, assim. Eu gosto de ouvir ela falando, eu esqueci o nome dela. A A Cíntia Cíntia. Lima. A Cíntia. Eu vi a Cíntia falando que o Cleitinho, ela sabia que ele ia fazer aquilo porque ele avisou. Ele falou, gente, vocês vão ver a palhaçada que é isso aqui. Alguma coisa assim. Mas eu também não tenho certeza porque eu não vi. Mas eu ouvi a Cíntia falando que ele avisou que ele ia fazer aquilo para o pessoal ver como que era o circo, né? Então, para você ver. E realmente, não deixou de ser isso. Hoje eu vi mais uma, né? O Rico, aquele Rico Melquiades, nossa, já passou de 37 minutos. O Rico Melquiades jogando na frente dos senadores. Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Enfim, vamos ver o que vai dar, né? Mas vai vir sim, ela tem um risco, principalmente se ela fez de forma ilegal ou se ela ficou omissa também, entre aspas, né? Se ela sofreu um engano, ela pode resolver, mas que vai vir à tona, vai vir. Então, assim, ela corre o risco, tá? Não vai ser presa, não vai ter nada disso, mas, assim, vai ter uma queda muito grande, que pode levar um pouquinho ao isolamento, ficar um pouquinho quietinha aí até o final desse ciclo e depois voltar. Então, talvez a gente não veja tanto, né? É isso mesmo. Então, é isso. Alguma pergunta sobre a vigília, André? Não, eu ia te perguntar se ela ia ser presa, poderia ser presa, mas você falou que não, então tá Não, ok. não. Prisão, não. Vai ter muitas mudanças, né? Ela vai sentir bastante. Vai ter muitas mudanças, mas presa, não. Ô, Paulo, eu não sei se você olhou, mas a questão dela de apresentadora, porque assim, como ela está numa investigação, aí, um processo todo, né? Isso pode atrapalhar, talvez, né? Patrocinador, caia fora, né? Você viu alguma coisa assim do lado dela apresentadora, se ela continua?
Olha, André, vai ser remexido muita coisa, tá? É, Pelo que eu vi, ela renovou o contrato, e aí é questão de contrato, mas se não tem patrocinador, como é que faz? Mas ela é boa, né? Parece que o programa dela é bom, que o pessoal gosta. É uma coisa mais popular, uma questão assim, mas assim, ela tem todo o sucesso aí como apresentadora, ela é a rainha da comunicação, em se comunicar, em mostrar, mas esse ano está um pouquinho difícil nesse sentido. Eu não acho que ela vai perder o contrato, mas ela pode querer se recolher, tamanho as coisas que estão acontecendo, talvez ela não consiga focar, ou, ai, vou se perder aí em tantos problemas, que vem vindo bastante, muito ligado ao feminino, né? Como eu falei, a Lua tá aí. Então tem uma questão, ela pode brigar lá, ter desentendimento e todas essas coisas. Corre risco, sim, dela ter que parar o programa, mas porque também ela vai precisar se recolher. tá. Ô, Paula, chegamos a 108 likes, então vou escolher duas perguntas. Vamos ver aqui, Se o gente, as pessoal perguntas. fizer data É, de nascimento e a pergunta, tá bom? E eu respondo. deixa eu ver quem colocou pergunta aqui. Tem que ter para o outro assunto, que é o Papa. O Papa Leão XIV, que o pessoal aí, inevitavelmente, né, André, vai querer comparar com o Francisco, vai querer comparar com É, os outros, e ele é uma pessoa completamente diferente, não vai adiantar comparar. Eu não consegui o horário de nascimento dele, mais para frente provavelmente vai aparecer, né? Até fiz, eu geralmente eu faço o acerto de hora, tudo. Eu até tentei fazer dele, mas não sei, ainda preciso saber um pouco mais, precisa aparecer mais coisas sobre ele que ainda não apareceram, né? Mas para quem está aí comparando ele com outro, ele não tem nada a ver, tá? O Papa Francisco, ele era franciscano. Então, tem o voto dele é um voto mais da pobreza, da simplicidade, da partilha dos bens. Ele acha que ninguém pode ser rico, né? Ninguém pode, tem que dividir. O que é um pouquinho diferente do Leão XIV, que ele é agostiano. Para você ter ideia dos agostinos, que é outra, tem os franciscanos e tem o agostino. Então, tem uma outra abordagem, os agostianos. Eles têm uma abordagem mais ligada a progresso, a futuro, a crescimento, é um pouquinho diferente, tá? Parece a mesma coisa, né? Franciscano, agostiano, mas não é. Por exemplo, Martinho Lutero era agostiano e acabou sendo um divisor aí da igreja. Então, para você ter uma ideia de como é diferente, né? A Voltaram algumas coisas que não eram usadas mais pelo Papa Francisco, como, por exemplo, ele foi morar num lugar diferente, ele não quis morar na casa papal, ele foi morar. Então, assim, são algumas coisas que ele não vai fazer isso, tá? Esquece isso. Ele, aparentemente, né, eu assisti ali ao vivo tudo, ele ficou um pouquinho desconfortável de receber o cargo, né? Então, eu senti assim, que ele ficou muito nervoso, engolindo a seco o tempo inteiro. Estava muito choroso, dava para ver as lágrimas dele, né? Apesar da aparência, eu quero parecer muito forte. Ele é um virginiano, ele nasceu dia 14 de setembro. Então, o virginiano ele tem uma tendência a parecer uma postura um pouco mais seca, mais séria, né? É bem típico dele. E é engraçado que acho que a emoção estava muito grande, foi inevitável ele mostrar, mas não é uma coisa que ele queria. Ele estava muito tenso, com medo de errar. Tanto que, se você ver os outros papas, eles não leram o script e ele leu tudo, porque eu acho que ele é um virginiano, ele tem medo de errar. Ele tem medo do erro. Então, eu falei, não vou errar, não, vou falar tudo direitinho aqui. Tudo indica, tá, gente, que ele tem uma lua em Leão pelo dia que ele nasceu. Então, assim,
tudo indica que a Leão é muito ligado à Igreja Católica. Se você tem casa nova em Leão, a gente sabe que você tem uma religião mais ortodoxa, ou mais católica, ou mais centrada. Então, é muito ligado a isso. Então, ele se conecta profundamente com a igreja tradicional, né? Tem autoridade aí no. Só um minutinho, André. Enquanto isso, gente, vai deixando o like aí, bate 2 vezes aí na tela. Se chegarmos a 200 likes, mais 2 pessoas a gente pega para ser respondida aí, tá bom? Sim, Hélice, virginiano, elemento terra, ele é muito pé do chão. A gente não vai ver, desculpa, tá, André? A gente não vai ver algumas coisas que a gente via do Papa Francisco, por exemplo, como brincadeira, falando muito com o público, a gente não vai ver muito disso dele, não, tá? Ele é um pouco mais sério, mais contido, apegado aos ritos, assim, a organização, tudo certinho. Ele é muito, até, vamos falar, chato, bem chatinho. Bem chatinho. Mas ele tem uma coisa que é certeza, Júpiter e Urano em Leão. Isso, assim, é uma configuração poderosa, tá? Então, assim, a presença dele, além de mais marcante, ele vai marcar, apesar de não ser muito caloroso, ele vai entregar muito. O que as pessoas querem, ele vai entregar muito. Muito trabalho, o chamado dele para mudanças importantes, organização da igreja, colocar tudo no lugar, e provavelmente um papado longo, né? Eu não sei por quê, no mapa eu não consegui identificar, vou conseguir identificar quando eu tiver o horário. Mas eu olhei para ele, eu achei que ele tem a saúde um pouco frágil. Não me pergunte por quê. Aparentemente, pelo taoísmo que eu estudei, a forma do corpo dele. E essa aparência de frieza. Mas tudo indica que o papado vai ser bem longo, porque ele tem 69 anos. Ele é um papa jovem para Jovem papa, né? perto dos outros, né? Perto dos outros, muito jovem. Mas assim, a gente vai ver muito medo dele de errar, então talvez muitas coisas no automático, sabe? Falando assim, lendo. Então a gente não vai ver a carisma que a gente ficou 13 anos aí vendo. Ele é bem diferente, tá? Mas é ótimo, diplomático, vai conversar com todo mundo, podem ficar tranquilo, que vai continuar assim um pouco, né, desse legado, aumentar. Acho que uma das coisas que ele vai fazer muito, né, por causa desse Mercúrio que ele tem em Libra, dessa diplomacia que ele tem, isso ele tem, tá? Independente do horário que ele nasceu. Eu acredito que ele vai fazer uma questão de trazer mais católicos para a igreja, que os católicos estão fugindo, né? Ai, não sou praticante. Não. Ele vai trazer esse pessoal, tá? É um ponto interessante. O retorno das cruzes de ouro, ele vai querer tudo que o Papa tem direito, sim, porque para ele significa tradição. Não é nem por ostentação, nem por nada disso, porque para ele significa tradição. Então, se a tradição é com ele mesmo. Muitas crises internas irão acontecer, principalmente no próximo ano, dentro da igreja. Talvez a gente nem saiba, mas vai acontecer. E talvez tenha uma pequena divisão. Eu já tinha meio que visto isso poderia acontecer com a Igreja Católica. Né? A gente já teve alguns rompimentos na Igreja Católica, né? Teve vários que deram nomes aí para outras religiões, e eu acredito que talvez tenha, não significativo, mas tenha sim, tá bom? Ele tem a razão do dever muito grande, então não espere calor dele, mas espere que ele vá fazer um serviço bem feito. Então, para quem estava esperando ouvir aí sobre o Papa, saiba que o legado dele vai ser de organização, de muito respeito e de tradição. Então, a gente vai ver um Papa um pouquinho diferente. Tá bom. Interessante, né? Tá, ok. A aceitação, assim, gente, falar a verdade, assim, ele tem um mapa muito de uma pessoa muito conservadora. Então, assim, poucos indícios de progresso, talvez por ele ser agostiano, de querer progresso, medicina melhor, tudo melhor. O agostiano, ele gosta disso. Agostinho, né? Acho que é agostiano, não tenho certeza. Mas mais ou menos nesse sentido, que ele vai fazer questão, mas a tradição vai permanecer, ele vai mudar algumas coisas que estavam muito soltas na Igreja Católica,
e o pessoal estava com essa cobrança para o Francisco, porque não aceitavam, ele vai deixar tudo mais tradicional, voltar à igreja mais ou menos o que era antes, que foi o que alguém falou aí. Uhum. Tá bom. Então, um legado importante aí, diferente. Não adianta querer comparar, são pessoas completamente Diferente. diferentes. Isso mesmo. Completamente. Certo? Tá bom, então. E lembrando, gente, que ainda dá tempo de deixar o like, faltam 60 likes para a gente pegar mais perguntas aí. Dá, ó, só bater 2 vezes aí na tela, gente. 60 likes rapidinho aí, viu? Então, é Olha, isso. tem uma pessoa fazendo uma pergunta, André, Hum, que é sobre ele ser, que foi democrático ou indicado. Pela percepção, ele pode até ter sido indicado, mas eu acho que ele não acreditava nisso. Pela forma que ele recebeu, porque quem não assistiu, assistam, é muito bom, que explica direitinho o que acontece lá dentro, que é o conclave. É um filme que é interessante, às vezes é um pouco maçante, assim, dá um pouquinho de sono, mas é muito interessante, porque explica todo o funcionamento. como E pelo que eu funciona? vi, é muito fiel. É muito fiel. Então, aí você consegue entender, porque quando ele é indicado, ó, você, ele vai para uma sala que chama Sala das Lágrimas, aí eu não tenho certeza. Que é o que a pessoa chora, debulha tudo ali, porque ali a vida dela mudou. Ela é papa agora, né? Então, É, tem que abdicar algumas coisas, a presença familiar, algumas coisas mudam bastante, né? E deu para perceber quando ele veio para receber que ele estava ainda em choque, engolindo a seco, tipo, ai, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu tô aqui? meio que Mas se arrependeu. ele não se arrependeu, não. Ele recebeu e missão dada, missão cumprida. Ele vai até o fim, ele não vai desistir. E pelo que falam, assim, ele ficou 15 anos no Peru, né? Que eu escutei. Ele é americano, né? Não era o preferido do Trump, mas eu acho que ele vai se alinhar bastante pela configuração do mapa dele. Ele vai ter um alinhamento, não vai concordar com tudo, até principalmente eu acho que essa questão de migração, mas vai ter um alinhamento sim, ele é americano, tem, apesar, mas talvez ele não concorde em algumas coisas, mas ele é muito conservador, então a gente vai ver aí um papa diferente. Não queiram comparar. É água e óleo. O intuito deles é melhorar a Igreja Católica, fazer mudanças, né? Mas ele é muito mais tradicionalista, conservador, então não espere. Tá bom. Tá Isso. ok. Ô, Bom, Paula, quer ir para o outro assunto? vamos para outro assunto. Pessoal que quiser dar like, ainda dá tempo. Nós vamos falar aí do último assunto, que é a Isso. Carla Zambelli. Só clicar 2 vezes, né, André? Isso, Já 2 vezes na tela. dá o like. Isso mesmo. Bom, aqui, vamos ver. Por que será que o YouTube não manda as minhas perguntas? Ué. Bom, você pode entrar, Nice. O André ele tem um grupo. Põe o link, Grupo. André. É, ó, o link Ele do tem grupo um tá aqui, grupo. gente. Muita gente que tá aqui veio pelo grupo, tá? Vem pelo O YouTube não grupo. avisa mesmo. Esse grupo, ele avisa, porque acontece alguma coisa no YouTube que É, realmente você muda, não avisa, muda tudo, de repente mudou um algoritmo, mudou alguma coisa, não avisa. Então, ele tem esse grupo que ninguém conversa, ninguém bate papo, ele só avisa das lives, né? E, isso mesmo. alguma coisa, pergunta, como que vai ser as perguntas, quem que vai entrar no ar, quando vai ter. Não tem bate-papo, não tem conversa, só para avisar das lives, porque realmente o YouTube dá uma sabotada nesse sentido. Então, É, entra lá. Ele colocou o link aí, é só entrar, tá bom? isso, esse azulzinho, é só clicar, quem não tá no grupo, cai no grupo, e aí fica sabendo o horário das lives, coloca o vídeo lá toda vez que tem live. Se eu não colocar nada, é porque não tem live naquele dia, tá bom? Então é isso, Paula. Isso. Carla Zambelli, então.
Vamos falar da Carla Zambelli. Ela é uma canceriana, bem canceriana mesmo, com o ascendente em leão. Dá para perceber, né? Ela tem postura, ela tem presença, aquele cabelão vermelho que chama. Acho que ela chega, já enxerga ela de longe, né? Ela gosta do. E ela tem a lua em peixes, provavelmente a lua em peixes, né? Porque ao mesmo tempo que ela parece uma pessoa focada. Ai, a Rose! Obrigada, Rose. Mas já foi, né? Não é hoje, não, é dia 8, não Não, foi? foi na quinta-feira, mas a Rose vai fazer aniversário, eu acho que dia 16, se eu não me engano. Tá. Porque a gente que é taurina, a gente se entende. Parabéns para você também, minha querida. Manda um beijo para a Duda. Um beijo para você. Então, vamos lá, André, desculpa. Ela tem esse ascendente que chama muita atenção. Uma mulher de muita iniciativa, mas eu acredito que ela procura os amigos errados, o lugar errado, na hora errada. Ela é meio atrapalhada nesse sentido, né? Ela tem algumas configurações, como, por exemplo, Júpiter em Virgem, não dá muito para entender. O que explica muito é o ascendente em Leão, porque assim, não dá para entender o mecanismo que funciona na cabeça dela. De verdade. A impressão, por ela, o Sol ficar bem na casa 11, aos 11 graus, né? Fala dela querer uma aceitação de pessoas que não tem nada a ver com ela. Então você gosta de verde? Ei, eu gosto de verde, vamos lá, todo. Aí ela coloca a roupa mais verde que ela tem, cabelo, tudo verde, porque ela quer entrar naquele grupo. Mas no fundo, ela não pensa igual aquelas pessoas. Ela não, porque no fundo ela é outra pessoa, parece que ela tem crises de identidade, né? Essa lua dela pode falar crises em parcerias, porque fica bem na casa 7, crise de identidade. Não dá para saber se ela é tão feliz no casamento, porque ela tem a casa 7 em aquário, a não ser que o cara, a pessoa que ela tá, seja uma pessoa que deixa ela bem livre para ela fazer o que ela quiser. Mas, por outro lado, ele também acho que tem a contrapartida. Senão, o casamento para ela não dá certo. Ela é uma pessoa que. Gente, a Maria vai com as outras, literalmente. Ela Sim. precisa focar nela. Tanto que o nodo norte, se você tem o nodo norte na casa 1, você não pode focar nos outros. O foco tem que ser você. Olhar você, o que você quer, como você quer, de que jeito você quer. Entende? Focar no seu eu, não com egoísmo. É você. Porque senão você vai querer entrar em grupo, fazer coisa que não tem nada a ver com você. Não tem. E aí eu vi alguma coisa, antes ela militava com o feminismo, agora ela odeia o feminismo. Aí ela começou a militar com armas, e aí ela vai até o fim. Então, assim, ela se afunda ali para entrar naquele grupo. E aí, ai, desculpa, Maria, eu também chamo Maria. A Maria vai conhecer a gente. Ela vai com as outras, né? Ela tem essa questão. E é um mapa contraditório, sabe? Ela tem a Vênus em Gêmeos também, que remexe algumas coisas, assim. Ela casada com um militar, mas precisava saber aí como que é esse casamento dela, porque, gente, com essa configuração, casa 7 em aquário, Vênus em Gêmeos retrógrado, tem caroço nesse ângulo. E aí, assim, alguma coisa, ou às vezes é um relacionamento aberto, ou alguma coisa, tem alguma coisa de diferente, né? Talvez a gente nunca saiba, porque talvez nesse sentido, ela tendo a lua na casa 7 seja uma questão discreta. Mas ela esconde alguma coisa a respeito de sexo né? Tá. Não que às vezes a pessoa é uma coisa e se demonstra outra, observadora, assim, e na verdade não é coisa nenhuma. Ela tem o Sol ali na casa 11 e 12, né? Então esconde coisas, às vezes vive vida dupla, essa Vênus retrógrado. Então, assim, tem muita coisa que ainda vai aparecer dela e já meio escondida sete chaves, porque ela sabe esconder bem as coisas, né? Que ela tem uma questão aí, né?
desse Sol na casa 12, então faz as coisas meio escondidas, vida dupla, alguma coisa assim. Aí, não sei, me deu um negócio assim. Será que ela já não deu em cima do Bolsonaro? Não? Vocês já ouviram Sim. alguma coisa? Não E sei, não conseguiu nada? Porque ele falou, ai, sai pra lá, alguma coisa. Foi uma curiosidade minha, porque ela tem uma coisa de tentar seduzir as pessoas. Entendeu? Ah, é. Então, e sempre acaba indo para o lado errado, tá vendo? Tudo. Ela precisava muito centrar nela, se conhecer, se olhar. Ela tem isso como missão de vida. O Nodo Mas Norte será que dela na casa. essa sedução assim é interesse, é se autoafirmar, alguma coisa assim? Tudo porque ela gosta, vamos falar, né? O português claro, se mostrar, tá acima. A casa dela, no ascendente, a forma que ela se apresenta para o mundo, ela quer ser, né? Tanto que, assim, você vê vários vídeos ou coisas dela, né? Ela sempre, assim, tipo, o Bolsonaro tá aqui, ela atrás. Sempre ela aparecendo ali em segundo lugar. Ela precisa ver ela não dessa forma, é se conhecer, se olhar, ver o que ela quer. Talvez ela seja ela sabe o que quer, ela vai na isso ela se perdeu, né? Porque foi até as más línguas que veio perdido a eleição por causa do que ela fez. Isso é que Então, se ela... então assim, e nem era aquilo, sabe? Não precisava apontar, pelo que eu entendi, dava para ela ter sido, vou embora. Foi que levou ela. Bom, aí vamos falando. Eu falei que a gente faz, que é a revolução solar. Será que é? E agora? Joyce, muito bem. A Joyce tem um estilo bem dela, são amigas, né? Se não me engano. Depois elas, eu acho, não tenho certeza. Bom, a Carla entrou 2025 com um ascendente em Gêmeos, que muda, né? Como eu falei, vem fazer o mapa comigo, olha, tá travando, ai, não sei o que é. tentar tirar você, Paulo, vai voltar. Acontece, internet é assim mesmo, acontece até nos programas da Globo, maior emissora do Brasil, falha a internet deles lá. Enquanto isso, vai deixando o like aí, ó. Falta 35 likes para Paula pegar mais duas perguntas aí, gente. Então, vai deixando o like. Quem não deu ainda, bate duas vezes aí na tela até que ela volta, ó. 35 pessoas, ela vai responder mais duas pessoas aí. A cada 100 likes, duas pessoas são escolhidas aí para responder, tá? É isso, gente. Lembrando que a Paula não fala as informações na base do achismo, tá? Ela pega o nome da pessoa, a data de nascimento, faz um cálculo, assim é um mapa astral, né? Não é achismo, não, tá? Porque achar, eu acho um monte de coisa da Carla Zambelli, de fulano, né? Então ela faz um cálculo, é assim que funciona, tá? Tá voltando, vamos ver se melhora a nossa conexão. Cadê Paula? Eu fiquei esperando você mandar o convite, só que eu já tinha. Mesmo, né? Lua em peixe, gente, sou distraída. Desculpa, voltei, né? Um alerta aí, então a gente está falando, estamos falando da revolução, será que melhorou, pessoal? Coloque aí, gente. Tá ouvindo ou não? Ascendente em Gêmeos, então assim tá tudo muito confuso, sem foco. Então esse ano ela vai entrar, na verdade, porque o aniversário dela é só dia 3. Eu coloquei ela passando em Brasília, pode ser que mude tudo dependendo do lugar que ela vai passar. E ela tá com Júpiter na casa 1 e Sol, então ela tá com bastante energia para resolver muita coisa.
Mas é um ano de risco e exposição controversa, tá? Quando tá em Gêmeos. Então, com o Plutão dela, que tá em Aquário na casa 8. Gente, quem me conhece sabe. Plutão na casa 8, a gente sabe que, ó, xadrez. Então, assim, para o próximo ano, vai ser bem pesado para ela, tá? Então, é um envolve lei, justiça, só que também ele está fazendo cúspide com as viagens internacionais. Eu acredito que o passaporte dela está preso, André. Eu não tenho certeza, se alguém quiser confirmar, mas tem aqui, de repente, uma viagem, alguma coisa escondida, uma fuga, porque está nessas duas casas. Então, ela pode vir a ter e ela fugir antes, de repente, porque tem alguma coisa ligada esse ano ao internacional com ela. Então, pode ser que ela consiga sair, fugir, uma fuga ou alguma coisa assim. Mas ela sabe que ela vai ser condenada, ela sabe que vai entrar aí numa seara que ela não queria. O passaporte está preso, ela está condenada já, nossa. Nossa, então terminamos a live. Então, ela já está condenada, então ela vai ser presa. Então eu já tá vendo. Pode recorrer, alguma coisa assim? Recurso? Sim, né? Porque eu não vi o vídeo dela ser presa nem nada, mas ela foi ela foi condenada, então provavelmente tem aí prisão efetiva, né? O Sol, quer dizer, ela vai ter um problema aqui com a questão de jogos, de jogos não, desculpa, de dinheiro. Ai, desculpa. Tá vendo? Eu já deu ruim aqui, eu já desfoquei. Ela vai ter problema com dinheiro, principalmente quando se trata da questão do marido. Chegar e falar, nossa, a gente só está perdendo, a gente só está perdendo, e ele entrar, falar, ó, não dá, vamos ter que fazer alguma coisa, porque o foco do dinheiro vai ser um problemão para ela. Ou por ela ter que pagar multa, ou ela ter que parar de receber, ou alguma coisa assim. Então, ela está perdendo dinheiro. Ela perdendo muito dinheiro, não é pouco não, tá, gente? Não é R$ 1.000, não, é muito dinheiro. Então, assim, tá cada dia perdendo mais. E isso vai entrar em foco, porque vai ter um monte de problema. O período crítico vai ser de julho a setembro, quando Marte e Urano é ativado no ponto tenso do mapa dela. E aí ela vai ter conflito com o público, bater boca com pessoa, com civil, que não tem nada a ver. Então, ela se demonstrando, saindo de dentro dela, essa pessoa. Então, até março tem a chance de queda, que é a prisão, e o afastamento definitivo, não só simbólico, mas definitivo dela, talvez definitivo mesmo da política. Eu acho que agora definitivo. E ela vai, além de tudo, do que é visível para ela, ainda tem os invisíveis, porque tem gente que está fingindo que está do lado dela e está trabalhando por trás, entregando documento, conversa, ela está confiando em alguém, né? Que é essa Vênus na casa 11, fazendo conjunção com Urano, que é ela confiando em alguém que está, ó, mandando pelas costas dela. Então, ela nem sabe quem é, vai vir a público, lógico. Mas tem uma pessoa que está lá, ela está. Tipo, sabe quando você vai desabafar com alguém? E a pessoa está lá copiando a conversa e está mandando para outra. Então, assim, ela está literalmente um ano difícil. Esse Plutão na casa 8, definitivo para ela. Lua na casa 4, que é instabilidade dentro do lar, então pode acontecer separações ou alguma coisa assim. Então, assim, tá muito difícil. Netuno na casa 10, que fala do profissional, fazendo conjunção com Saturno, que é o cobrador. Então, André, o que a gente pode esperar? Não dá para esperar, o pessoal já está falando aí que ela já está condenada, então é isso aí, ela realmente indo para a prisão, ela realmente. E pode ser que ela seja beneficiada ainda por uma fuga. Beneficiada, né?
como eu disse lá no começo da live, né? Aos ímpios e perversos não há paz alguma. Então, mesmo que ela faça isso, ela não vai ter paz, ela não vai poder viver em paz. E a gente tem que acreditar que ainda existe algum tipo ou de punidade ou de alguma coisa assim. E ela olhar para ela, quem sabe seja o momento dela olhar para ela e ver verdadeiramente o que ela gosta, o que ela quer, né? Então, esse é o momento. E você, ela nasceu para seguir carreira na política mesmo? Qual seria a área ideal para ela? É política ou a televisão, é sempre alguma coisa que ela esteja por cima, porque esse ascendente que pede. Ela é competente? Se entregar na mão dela, ela vai fazer? Ela faz sim, viu? Ela não é tão. Só que ela tem tudo muito confuso na cabeça dela. Então, aí, por exemplo, eu vou falar assim, o que eu entendi da questão do hacker. Ela quis se sobressair para provar alguma coisa sobre as eleições. Ela mesma procurou o cara, ela mesma foi atrás, ela para ela se sobressair de todo mundo. Só que tem raposa velha ali dentro, né? Tem gente que fala, deixa ela trabalhar aqui, né? Então, assim, ela é uma pessoa que às vezes tem uma boa intenção, né? Até, mas ela não está no lugar certo, entende? Ela não está. Ela quer de qualquer jeito, porque ela quer o holofote. Gente, tem muita foto dela sempre atrás ali do Bolsonaro, ela sempre ali aparecendo, ela sempre ali, quase parecia ela a primeira-dama. Então, assim, ela queria estar ali, ser aceita ali. Mas aí, tudo que é demais, né? Tudo que não tem equilíbrio, acaba dando nisso, né? Ela é tão idiota que tirou foto com. Tá vendo? Para você ver como às vezes rola uma inocência, assim, ela não tem papagaio de pirata, exatamente. Ô, Paula, e se ela fizesse um mapa com você, o que você falaria para ela? O que você tem que fazer? Ó, vai por esse caminho, vai por esse. Que dica que você daria para ela? Cuidar do seu espiritual, vai fazer muito tratamento com o psicólogo, ver o que faltou para você. Provavelmente está ligado à infância, à rejeição, ou alguma coisa assim, né? Porque a pessoa quer se incluir em grupos. Vai cuidar disso, porque você é uma pessoa que pode e deve brilhar, mas você precisa cuidar de você, olhar para você, entender você, o que você quer, o que você gosta, o que você realmente quer. Os outros, deixa para lá, segue o seu caminho, né? Eu falaria para ela, vá atrás do seu caminho. Cuidar muito do espiritual, que ajuda muito, né, André? A gente que gosta do espiritual, a gente sabe que é base de força, né? E a cura, psicólogo, psiquiatra, não tem problema nenhum, gente. Às vezes a gente precisa de ajuda. Eu vi essas semanas aí o Celton Mello falando que foi fazer terapia, porque às vezes ele falou assim, porque a vida está um redondo e a gente está tentando quadrado e não dá certo, a gente precisa de ajuda, né? E tá tudo bem, nem sempre a gente dá conta de tudo, né? Então ela precisa se cuidar, olhar o eu dela, se cuidar, se olhar com carinho e deixar os outros para lá. Entendi. Tá bom. Você quer falar então sobre o seu mapa? Pode falar. Eu quero sim, vem fazer o mapa para a gente esclarecer, ajudar você a encontrar teu caminho, encontrar a sua verdade, né? Tem gente que está perdido aí no profissional, está com medo da saúde, o mapa olha tudo, do começo da tua vida até o final da tua vida, o que você deve fazer. Vem ver teu ano, vem se planejar, eu te ajudo em tudo isso. Autoconhecimento importante. O preço, gente, super pagável, tá? Com certeza. Tem o parcelamento que ajuda muito, tá? Muito, assim. Dependendo da forma que você parcelar, você não paga uma pizza, gente. Uma pizza. Então, vem aqui fazer com a gente. O André colocou o telefone, 19, que é interior de São Paulo, 99-282-9001. Entre em contato, já responde, marca teu horário.
É uma horinha ali que a gente vai conversar, você vai poder tirar suas dúvidas, é super legal, te deixa para cima. Vem ser solzinho aqui comigo. Tá bom. Então tá aí, ó, os contatos da Paula, fica fixado aí embaixo, o WhatsApp, o Instagram dela, para quem quiser informações sobre o mapa. A Hélice é uma querida, marcou, nós fizemos o mapa, agora ela já está marcando para a semana que vem, já marcamos, né? Para fazer a revolução, planejar o ano dela. E é assim, eu vou atender você com muito carinho e com atenção, né, André? Que é isso que mais. Quando a pessoa marca tudo certinho, depois você faz um mapa, faz uma chamada de vídeo, né? Explicando tudo, a pessoa pode fazer pergunta, etc e tal. É assim que funciona, né? A Irene, eu atendi essa semana. Obrigada, viu, gente? Vem sim, vou atender com muito carinho. Muito obrigada, André. Não chegamos às nossas curtidas. Vem depois, né? O pessoal curte depois. É um horário, né, de transição, talvez muita gente não assistiu, mas vem, vai dar um like depois também. Se der, eu entro lá e ajudo e respondo também com bastante carinho, tá? E lembrando que acredito que na semana que vem a gente volta no nosso horário normal, às terças, às 14 horas. Essa semana não pude fazer na terça, então a gente está agora, mas terça que vem a gente está às 14 horas. Isso. Obrigadão, gente. Curte, compartilha e entra no grupo do André, por favor. E no meu Instagram, o Nick Astrologia com C mudo no final. Mesmo, tá bom? Então, obrigado, Paula, todo mundo que assistiu aí, gente, e até a próxima live. Então, deixa o like, deixa seu comentário aí.